sentar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 9, versículo 31. Hoje apenas um versículo, o versículo 31. Atos capítulo 9, o versículo 31. Eu quero abordar esse versículo com a seguinte temática: a igreja cresce. A igreja cresce. É natural a igreja crescer. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Lucas registra a narrativa da conversão do apóstolo Paulo, não é? Que culminou numa fuga extraordinária, bem providencial. E agora ele conclui com este sumário, com este resumo, com uma síntese. O versículo 31 é um dos resumos que, de quando em quando, Lucas, que está escrevendo para Teófilo acerca da igreja, não é? Ele escreveu o primeiro, que é o seu evangelho, falando da vida de Jesus. Foi até a sua ascensão. O livro 2, que é o livro de Atos, ele escreve para Teófilo, dando conta dos desdobramentos que aconteceu na vida dos discípulos depois da ascensão de Jesus. Então, ele está com essa perspectiva em mente. Então, ele está registrando os fatos, os atos, os movimentos da igreja para uma pessoa, e de quando em quando ele faz uma síntese, um resumo, um sumário do que está acontecendo naquele momento. Então, esse versículo 31, ele faz um belo resumo, ele faz uma síntese. Ele descreve a igreja que agora já não está só em Jerusalém. O primeiro resumo que ele deu foi lá no capítulo 2, que fala que a igreja crescia. Agora, ele fala que a igreja está tanto na Judéia, quanto em Samaria e na Galileia. E havia paz. E ele fala desse crescimento, e nessa manhã eu quero ver nesse versículo 4 razões para esse crescimento. 4 razões por que a igreja cresce. E quando nós falamos de igreja, meus irmãos, nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando da expansão do evangelho. Nós estamos falando como que o evangelho alcança a sua família, como que o evangelho alcança o seu cônjuge, como que o evangelho alcança seu filho, como que o evangelho alcança seu neto, como que o evangelho alcança os seus parentes, os seus vizinhos. Nós não estamos falando de crescimento de uma denominação, nós estamos falando do crescimento do povo de Deus. Nós estamos falando de agregar pessoas que estão saindo de uma vida alienada de Deus para uma vida em Deus em Cristo Jesus. É disso que nós estamos falando. O Lucas está ocupando-se disto. E, em primeiro lugar, segundo Lucas, nesse resumo, a igreja cresce porque tem paz. A igreja cresce porque ela tem paz. Veja lá. A igreja, na verdade, tinha paz. Era uma igreja pacificada. E essa paz, ela tem 2 aspectos. Tem a ver com o que está ocorrendo externamente e também o que está ocorrendo internamente. Externamente, o que está ocorrendo é que ela está livre de perseguição por um tempo. As notícias religiosas e políticas, naquele tempo, requeriam a atenção dos judeus, aqueles que perseguiram a igreja, especialmente, a liderança judaica, os judeus, não é? Eles ocuparam-se de outros eventos e situações de mudanças que ocorreram na política, e então a igreja conquistou uma trégua, um tempo de sossego, de tranquilidade, dessa perseguição ferrenha dos judeus. E
esse texto, capítulo 9, provavelmente foi escrito entre o ano 36 a 37 depois de Cristo. E então, nesse tempo, segundo o historiador Joséfo, ele dá conta de que em 36, no ano 36, o governador romano Vitélio sucedeu Pôncio Pilatos na Palestina. Logo que assumiu o cargo, ele depôs Califas, o sumo sacerdote, e transferiu o seu sacerdócio para Jonatas. Então ele fez diversas mudanças. Mudou o governo que governava os judeus. Roma mudou o governo que governava os judeus, também mudou o sumo sacerdote dos judeus. Não é? Um ano mais tarde, Jonatas foi substituído por seu irmão Teófilo. Vitélio, ao contrário de Pilatos, promoveu a ordem e a estabilidade. Veja, ele deixou de perseguir a igreja. Ele foi cuidar do que era a competência dele cuidar, da ordem da religião judaica, das estruturas internas da religião judaica. Ocupou-se disso e não ocupou-se da igreja que está crescendo. Em 37 depois de Cristo, o imperador Tibério morreu e quem assume foi Calígula. E nesse ano, Calígula concedeu ao seu amigo Herodes Agripa I, o filho do Herodes o Grande, né? Ele é neto do Herodes o Grande, ele assume como rei na Palestina. E ele governa até 44, de 37 a 44. Então, houve uma mudança muito consistente na geografia política naquela região. E só que esse Herodes Agripa, segundo Atos 12, 23, ele foi ferido pelo anjo do Senhor e teve uma penosa morte, uma morte muito dolorosa. Então, meus irmãos, essas mudanças externas deram um pouco de tranquilidade para a igreja, um pouco de sossego, e assim a igreja desfrutou de paz, de tranquilidade, e ela pôde então crescer. Esta é um cenário externo, mas o cenário interno é que havia paz também entre os crentes da Judeia, entre os crentes da Galileia e entre os crentes na Samaria. Vocês sabem que Samaria era um território rejeitado pelos judeus. Lembram-se disso? Galileia ficava no norte, Judeia fica no sul, e entre esses dois tem o território de Samaria. Há o episódio de Jesus entrando na Samaria, e através de uma mulher, o evangelho alcançou toda aquela geração, aquela cultura. E depois a igreja cresceu vertiginosamente ali. E isto gerou paz na igreja. Os ranços, os prejuízos, a malquerência judaica não penetrou no arraial da igreja, graças a Deus. Os cristãos lidaram com os samaritanos de modo diverso dos judeus. Os cristãos aprenderam a amar os cristãos samaritanos. Jesus, por diversas vezes, ele faz uma dura crítica aos judeus, aos religiosos judeus, no modo como tratavam os samaritanos. E aqui há um registro de Lucas dizendo que havia paz. Os relacionamentos estavam pacificados. Não havia nenhum motivo para viver rancoroso, em briga, em discussão, em dissensão, em facção. Por quê? Porque Cristo estava reinando no coração da igreja. E isso é extraordinário. Uma igreja cresce quando há paz nos relacionamentos. A igreja cresce quando há sossego, quietude, tranquilidade, em que os relacionamentos são pacificados. Os relacionamentos familiares são pacificados. Então, a família tem paz, aí a família desfruta de crescimento, a bênção de Deus se estabelece, o amor de Deus é vivenciado, é desfrutado, a palavra é ouvida, é atendida, porque há paz dentro de casa, porque há paz na vida conjugal, há paz no seu exercício da sua maternidade, da sua paternidade, os relacionamentos estão pacificados, então o evangelho frutifica, o evangelho floresce, e o Espírito Santo faz a obra, meu irmão. Isto é um sinal claro do crescimento na nossa vida, quando nós promovemos paz, nós buscamos a paz, quando nós empenhamos-nos pela paz, quando nós vivemos em paz. A paz é a segurança de que estamos nas mãos de Deus, de que estamos sendo encaminhados pelo poder de Deus e não pela nossa vontade, e não pelo nosso interesse pessoal, e não pelos nossos interesses escusos,
pela direção bondosa da mão de Deus. Então temos paz. Todos estamos na mesma jornada, na mesma caminhada, na mesma direção. A paz se estabelece. Não é assim lá em casa? É assim. Até o namorado da menina que você orou tanto acaba chegando, depois que os relacionamentos se pacificam, não é? Chega. Em segundo lugar, a igreja cresce porque tem força, ela se fortalece. A igreja se fortalece porque ela se aprofunda na fé em Cristo e supera os seus desafios. Esse fortalecimento é que a igreja aprendeu a lidar com as suas dificuldades, com seus desafios externos. Ela perdeu gente boa, ela viu gente ruim morrer dentro da igreja, ela viu o Espírito Santo fazer a obra, ela viu gente se converter, ela viu gente que era perseguidora ser agora perseguido, foi transformado pelo Evangelho, ela viu a cura, ela viu a transformação, ela viu gente nova chegando para a igreja, e isso traz ânimo na igreja, isso traz alegria, traz esperança, gera expectativa, e isso aumenta a fé, isso aumenta o ânimo, isso aumenta a disposição. A igreja se fortalece. Por que ela se fortalece? Porque ela não está olhando mais os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Ela está mirando Cristo pela fé. Ela está olhando para Cristo e através de Cristo fazendo a leitura da sua realidade. Ela deixa de olhar os seus problemas, as suas dificuldades e caminha por fé. Ela se consolida, ela se firma, ela se estabelece, ela se enraiza pela fé em Cristo Jesus. É uma igreja que está marchando na história, mas com os pés bem fincados na graça de Cristo. Ela repele as pessoas diferentes. Nós vimos vários relatos aqui de pessoas que tentaram trazer prejuízos ao Evangelho, e todas elas, houve uma resposta do Espírito Santo. Não foi assim com Simão, o mágico? Não foi assim com Paulo, com Saulo, agora o Paulo? Não foi assim com aquele casal que mentiu ao Espírito Santo dentro da igreja? Foi assim. Foi assim. Foi assim que aconteceu com o coxo. O poder de Deus era perceptível, era visível, era vivenciado. E isto trazia ânimo à fé. E aí, meu irmão, se você quer ver o Evangelho frutificar dentro da tua casa, você precisa olhar a vida com os olhos da fé. Se você quer ver coisas boas e novas acontecendo da parte de Deus dentro de casa, você precisa olhar a realidade pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não ficar olhando as circunstâncias, não ficar olhando as coisas que estão erradas, não ficar olhando as coisas que não funcionam, as coisas que nunca vão mudar. Não. Esta igreja cresce porque ela se fortalece na fé em Cristo Jesus. E sabe o que aconteceu? Para aquelas 500 pessoas que Jesus apareceu entre a sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus apareceu para 500 pessoas. Essas 500 pessoas comunicaram acerca de Jesus. Essas pessoas abriram sua boca e falaram de Jesus. Eu fico pensando aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Pensa aqueles 2, voltando para casa cabisbaixos, voltando para casa desanimados, voltando para casa com a expectativa, com a mente encharcada da cruz, da crucificação do Salvador. Aquele mestre, aquele Messias, aquele esperado, aquele que veio para salvar, agora saiu pendurado no madeiro, e eles saem de Jerusalém, com a cabeça cheia de perguntas e cabisbaixos, eles voltam para casa silentes, num cortejo fúnebre, e de repente se coloca ao lado deles o próprio ressurreto, e esse ressurreto vai conversando com eles, e vai ardendo-lhes o coração, e vai alfinetando-lhes a consciência, e vai trazendo a eles uma força, um vigor, uma esperança, um desejo novo, um movimento novo surge no coração desses 2, e quando eles olham e veem que Jesus, o ressurreto, está diante deles, à noite eles voltam à noite para Jerusalém, para dizer o que eles viram. Eu fico pensando no poder da ressurreição na vida da pessoa, o poder do Cristo ressurreto, que transforma, que anima, que renova, que traz vida, que traz vigor, que afasta o desânimo, a inércia e coloca para a vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, oxalá nós tenhamos dentro de casa
Papais e mamães que estão sendo fortalecidos pela fé, no Cristo da fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos prestes a comemorar mais um Natal. Nós sabemos que o Natal é o Natal do nosso Redentor, do nosso Salvador. Ele é a boa notícia, ele é boa, a única boa notícia do mundo. Jesus entrou na história. Eu quero convidar você nesse Natal a comemorar de fato e em verdade os valores do Natal. A você dentro de casa, preparar a ambiência, preparar a sua festa, preparar os lugares onde as pessoas estarão sentadas na mesa, as pessoas que serão visitando você, ou você vai visitar alguém. Pense como você vai relacionar-se com a sua família nesse Natal, quais os presentes que você quer oferecer para as pessoas, quais os presentes que você quer oferecer do seu coração, na sua alma, no seu pensamento, que possa interferir diretamente na vida das pessoas, porque Natal é tempo de presente. Deus nos deu o seu maior presente, o seu único filho. Ô meu irmão, Natal é tempo de sairmos de nós mesmos e irmos onde as pessoas estão. Foi isso que Deus fez para nós no Natal. Por isso que há transformação, por isso que há mudança, porque Jesus gera força na vida, vigor na vida. Esta igreja crescia porque ela vigorosa, poderosa, fortalecida na fé em Cristo Jesus. Agora, esta consolidação, essa força tem um nome. E o nome da força da fé é perseverança. Perseverança. Às vezes achamos que as coisas vão cair do céu na nossa cabeça de graça. Eu entendo que a fé é um dom de Deus, é um dom. A fé não é um sentimento humano, não é uma elucubração mental. A fé é um dom que impringe, é um assentimento, é uma segurança, é uma certeza, é uma convicção de que eu pertenço a Deus, de que Deus está em mim. E isso é inquestionável para mim. A partir disso, então, eu vivo nessa realidade, eu vivo nessa verdade, eu vivo a partir dessa verdade, eu não questiono mais. Deus está comigo, Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, então eu vivo essa verdade. Agora, há um estilo de vida para viver, e é de enfrentamento, e é de coragem, e é de disposição, e é de viver corajosamente, é de viver perseverantemente. Muitas pessoas começam bem a carreira cristã, mas chega a certa altura e fala, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso eu não vou mudar. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, e eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. Essa síndrome de pessoas que acham que as coisas nunca mudam. Mudam quando você confronta, quando você persevera, quando você avança por fé, não por circunstâncias. Quando você avança por fé, quando você caminha por fé, quando você deixa de olhar os problemas, os prejuízos, os obstáculos e avança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, presta atenção. Nós estamos chegando no final do ano, eu fico pensando quantas coisas você já deixou no meio do caminho esse ano, você já abandonou. Quantas pessoas estão chegando no ano já, final do ano, aborrecidas, tristes, decepcionadas, chateadas, simplesmente porque entregaram a Betsy lá no mês de junho, mês de julho. Não é assim, não é assim. Se nós queremos mudanças profundas na nossa vida conjugal, se nós queremos mudanças na nossa vida familiar, se nós queremos mudanças na nossa própria vida, é preciso ter uma boa disposição para continuar crendo, continuar avançando. E eu vou de novo. O não eu já tenho. Essa situação vai mudar, Deus vai colocar a mão nessa situação, Deus vai transformar. Olha, eu quero dizer para você que Deus não nos chama para viver uma vida rota, uma vida medíocre, uma vida tacanha, uma vida sem graça, não. Vida com gosto de vida, vida em Cristo Jesus. Uma mãe com coração aquecido pela fé faz uma mudança indescritível no coração do filho.
Uma mãe que tem esperança, que acolhe o filho cheio de problemas, com um abraço apertado, com o coração cheio de amor, de esperança, de alegria, que não fica colocando o dedo em riste, que não fica acusando, que não fica nominando, mas acolhe e põe a mão na cabeça do marmanjão lá com 40 anos e faz uma oração bonita pelo abençoado e fala: Deus, salva esse menino, Deus, salva ele dele mesmo. Isso faz diferença, mãe, isso faz diferença. Pai que sabe lidar com os processos dos filhos, pai que é atento, que é sensível, tem um olhar cuidadoso, que não fala bobagens, que não fica raivoso, mas que sabe colocar uma palavra sábia na hora certa, no momento certo, faz uma diferença extraordinária na vida do filho. Ô meu irmão, ô minha irmã, as coisas mudam, as situações se transformam pela fé, porque Deus é o Deus que caminha conosco. Por isso que a igreja cresce, por isso que a família transforma, por isso que o evangelho prospera, por isso que o evangelho alcança a sua família, por isso que o evangelho alcança o seu lar, porque nós perseveramos na fé. Simples assim. Porque nós não transigimos os valores da fé, porque nós não negociamos valores inegociáveis da fé, porque nós não abrimos mão daquilo que Deus já nos disse para fazer, e nós fazemos. Simples assim. É isso que essa igreja fazia. Essa igreja sofreu, essa igreja apanhou, essa igreja viu gente morrendo, viu gente presa, essa igreja viu coisas horríveis acontecendo, mas essa igreja caminhava simplesmente em obediência à fé, e Deus moveu o coração de muita gente, porque a igreja cresce quando ela tem fé, e a perseverança é a resiliência da fé. Em terceiro lugar, a igreja cresce porque tem coragem. Coragem. Coragem é poder, encorajamento, disposição, ânimo, porque ela é consolada pelo Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Uma igreja cresce porque o Espírito Santo labora dentro da igreja. A igreja avança, não pela força da sua liderança pastoral, não pela força da sua liderança de presbíteros e diáconos, não pela sua liderança, a força da sua liderança estabelecida, mas ela cresce pela liderança no poder do Espírito Santo de Cristo Jesus em Deus. É a Trindade que age na igreja, é o Espírito Santo que aplica a obra regeneradora, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento, à mudança de propósito, à mudança de paradigmas. É o Espírito Santo que lida com as nossas debilidades, com as nossas inconsistências, com as nossas fraquezas. É o Espírito Santo derramado em nós, que move e que nos fortalece no homem interior. É o Espírito Santo que nos impulsiona para a missão. É o Espírito Santo que move as nossas entranhas para a glória de Deus. Não somos nós, não somos nós. Uma igreja que aprende a viver no poder do Espírito Santo. Uma família que tem essa bênção de gente cheia do Espírito Santo, papai, mamãe, irmãozinhos, cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que, olha, faz uma diferença na vizinhança. Faz uma diferença. O que brota dos lábios são cânticos e não maldições. O que exala dos relacionamentos é paz, é alegria. É celebração, é júbilo, é contentamento, é amor. Ô meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para o texto sagrado e querer esses santos aspectos da graça de Deus em nossa vida, em nossa família, dentro de casa. Eu fico pensando que às vezes você vai dormir e você vai fazer a sua oração noturna e às vezes o coração é roubado, a sua mente é capturada por conspirações do inferno. E eu sei que muitas famílias aqui sofrem ataques violentos do inferno, violentos. Porque às vezes há membros da igreja e membros da família que não caminham na mesma fé. E não caminhando na mesma fé, não apenas não caminham, mas também puxam para o outro lado. Há uma tensão, muitas vezes, dentro do casamento. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra coisa, e o filho fica dividido, e uma hora está lá, uma hora está cá, e fica perdido dentro de casa. E os filhos crescem desorientados, desnorteados.
E quando vão conversar, às vezes não há diálogo, não há comunicação, porque isso já se perdeu há muito tempo. Eu sei que às vezes as crises que se instalam dentro de casa fazem com que o marido fique meio nervoso, até grosseiro com a esposa, e a mulher fique sentindo-se humilhada, não amada. E esta crise que se instala gera uma parede divisória dentro do coração do cônjuge. Meus irmãos, precisam ser derrubadas essas coisas, em nome de Jesus. Nós precisamos enfrentar essas coisas, nós precisamos dar nome a isto, nós precisamos enfrentar pela fé, em nome de Jesus. Nós precisamos ter a disposição, o ânimo do Espírito Santo para confrontar essas hostes infernais, malignas, perversas, perniciosas dentro de casa. Nós não podemos ver o mal crescer dentro de casa e achar que está tudo bem, achar que está tudo certo. Não, não está. Está tudo ruim, está ruim, dá nome, muda, transforma. O poder do Espírito Santo move essas coisas. Ou não? Você crê nisso? Uma igreja forte, uma igreja vigorosa, é uma igreja que experimenta o poder do Espírito Santo dentro de casa, nos relacionamentos, na vida familiar, na vida conjugal, na vida dos filhos. E isto transborda para a igreja, Esses crentes que Lucas está olhando, ele está olhando gente que caminha em paz. Famílias que estão vivendo uma nova expectativa de vida. Estão, obviamente, dominadas pelo Império Romano e estão sendo perseguidas pelos judeus, mas essas famílias estão desfrutando de um relacionamento novo, de uma experiência nova, de graça, de leveza, de alegria, de esperança, de paz em Cristo Jesus. E quem sustenta isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está lidando com as suas debilidades, com as suas inconsistências, com as suas fraquezas, com as suas necessidades. Por isso que ela cresce. E, em último lugar, a igreja cresce porque tem santidade. Santidade. Santidade, ela vive no temor do Senhor. Temor do Senhor é zelo. Temor ao Senhor é amor exigente, é um amor vivenciado pelas entranhas. Deixa eu explicar para você o que eu entendo sobre isso. Temor também é ter medo, mas nós temos um Deus que tem zelo por nós. Nós temos um Deus que ama-nos incondicionalmente. Nós temos um Deus que sem palavras demonstrou na cruz o quanto Ele nos ama. Nós temos um Deus que sem palavras demonstrou na cruz o amor incondicional, aceitando-nos na nossa condição de pecadores, tornando-nos aos seus olhos justos pelo sacrifício do seu Filho. Nós temos um Deus que nos ama ao ponto de enviar o teu Santo Espírito a viver em nós, a santidade de Deus em habitar a nossa pecaminosidade. Esse vínculo pela fé, meus irmãos, considerem o que eu estou dizendo. Esse amor dadivoso, esse amor eterno, esse amor intenso, incomensurável, está em nós. E então, a única resposta que eu posso dar a esse amor exigente, é eu me assemelhando a Ele. É eu, dia a dia, querendo viver esta santidade que Ele tem que estar em mim. Paulo fala dessa tensão, que existe. Vejo na minha mente uma lei, mas nos meus membros outra lei. O que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero fazer isso faço. Miserável homem que sou, quem me livrará? Ele vai dizer, graças a Deus que em Cristo Jesus nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus. Porque o amor de Deus nos chama a viver para Ele. Santidade significa que eles reverenciavam e honravam Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Olha, meus irmãos, eu quero encerrar nessa manhã dizendo que a paz, a força, a coragem e a santidade são características de gente que está crescendo em Deus.
São características de famílias que estão crescendo no Evangelho. São características de uma igreja que cresce. É isso que Lucas está dizendo para nós nessa manhã. Oxalá você possa viver essas realidades. Oxalá a paz, a força, a coragem, a santidade sejam marcas indeléveis na tua vida, na tua família, na vida da igreja, para que nós experimentemos o crescimento do Evangelho em nós e a partir de nós. Que Deus nos abençoe.